Boa noite a todos, prezados irmãos de luz. Estamos aqui novamente, nosso horário, excepcionalmente hoje às 19 horas, para abordarmos a live semanal. Sempre trazendo aqui algum tema interessante para o momento que vivemos. Espero que estejam todos bem. Como é de praxe, deixamos o tema livre da semana para falar algo sobre a espiritualidade. Deixando se envolver pela energia do momento. Eu aguardo aí durante a semana as postagens, os comentários, caso alguém queira dar alguma sugestão de algum tema. Senão a gente discorre aqui uma live bem democrática. Bom dia, boa noite, tudo bem? É nova no pedaço, na área. Seja bem-vindo ao Irmãos de Luz. A gente sempre traz algum tema oportuno. Esse momento ainda de pandemia, distanciamento social, trazemos alguns temas que vêm a calhar para o momento. Já abordamos aqui sobre tolerância, já falamos sobre prevenção ao suicídio, já falamos sobre pensamentos. E hoje vamos abordar algum tema da noite, deixando se envolver pelas energias benéficas, esse momento de transição planetária. Ontem participei junto com o amigo Wendel Barbosa no perfil Wendel do Bião lá no Facebook. Foi bem bacana, a gente falou sobre mente saudável. E hoje estamos trazendo aqui algum tema da noite. Deixando um tempinho aí, quem quiser entrar, participar, sugerir. Antes, como é de praxe, né? Vamos deixar harmonizar com uma música equilibrada, agradecendo ao Pai por estarmos aqui em Teu nome. Eu sempre gosto de trazer aqui uma Ave Maria, um momento de relaxamento e calma. Boa noite, Zay. Deixar se envolver por essa energia, atmosfera de reflexão. E eu convido ao relaxamento. Deixar se envolver
por estarmos aqui mais uma vez em teu nome. Vibrando positivamente, orando por este mundo tomado por esta pandemia, que se juntou a outras pestes, como o pessoal fala em linguagem mais antiga, né? Outras epidemias, endemias, perturbações. Pedimos uma proteção para o mundo, nosso governador da terra, Jesus. Envolva no teu manto de amor, paz, que possamos estar envolvidos nessa vibe positiva. Curando os enfermos, dando luz, proteção, força aos profissionais de saúde que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, técnicos, aos familiares, aos pacientes em recuperação, protegendo por aqueles que não contraíram, pedindo proteção, paz para aqueles que estão na transição de retorno à paz espiritual, porque ainda vivemos também outras mazelas, gripe, chikungunya, zika, sífilis, tuberculose, outras tantas doenças listadas na humanidade que ainda se encontram no estágio evolutivo doentio, onde prevalece a imperfeição, mas não nos tira o dom de se corrigir, de se esforçar e procurar fazer melhor. Proteção à nossa família, à nossa cidade, ao nosso bairro, ao nosso país. Deixando-se envolver nesse mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, nessa transição planetária que estamos vivendo. Senhor Jesus, estarmos com saúde para poder falar, ouvir, sentir, interagir nessa rede infinita mundial chamada internet, levando aos corações, ao nosso principalmente, uma palavra de conforto e melhoria. Despertando lentamente, deixando-se envolver nessa música e reconectando. Andrea Bocelli e la voce di Andrea in questa paginação mais indireta. Agradecendo mais uma vez estarmos aqui em teu nome, Pai. Aqui no nosso conforto, a live no carro. De vez em quando eu vou mudar o lugar para variar um pouquinho, mas nesse período de pandemia
Mesmo no condomínio, a gente fica no carro, um lugar bem confortável assim. Para ficar mais aprazível, silencioso, sem muitas interferências. É o nosso home office das lives, surpresas espíritas, com o tema do dia. Eu estou puxando aqui, deixando fluir a inspiração, o instinto, a guia daqueles que nos acompanham, nos assessoram, e hoje sopraram no ouvido aqui falar da causa das misérias humanas. Tem como referência bibliográfica o Evangelho segundo o Espiritismo, claro, itens 6 e 7, do capítulo 3. Tem como tema a destinação da terra, causa das misérias humanas. E tem como fontes complementares Livros dos Espíritos, parte 3, capítulo 8, Progressão dos Espíritos, Sinais dos Tempos na Gênese, capítulo 7, item 9, O Consolador, primeira parte, Ciências Especializadas, a parte sobre dor, os contrastes. Está tudo dentro de Sinais dos Tempos. Algumas fontes também de internet, o espírito.org.br, Mundo Maior, wordpress.com e sobre a ótica espírita.spaces.live.com, Grupo de Estudos Allan Kardec. Vamos remeter aqui a origem de tudo. Viemos ao mundo a sua luz e semelhança, S maiúsculo, um Deus, a centelha divina que somos nós, simples e ignorantes. Ou seja, se fosse na linguagem de TI, viemos resetados, completamente zerados. Será que é bem assim? Considerando que há diversas moradas na casa do meu Pai, considerando a origem dos espíritos na sua mais simples ignorância e pureza, é claro que sim. As diversas moradas do meu Pai é um mundo dinâmico que se transforma com os tempos, dentro da própria Terra, dentro do nosso mundo interno e entre os planetas mais evoluídos e menos evoluídos que a Terra. E a origem de tudo remete a uma questão de neutralidade. Desde o início dos tempos foi nos dado o livre-arbítrio para poder fazer o que atuamos de acordo com o momento. Momento este muito ainda animalesco, dominado pela carne, pelas vísceras, pelo instinto no seu palavreado mais inato. E quando a gente fala instinto, ainda temos muito desse instinto dentro de nós. Afinal de contas, lembremos, somos animais ainda. Mas, segundo Darwin, pela evolução das espécies, somos seres hoje Homo sapiens sapiens. Já passamos a fase de Homo erectus e Homo sapiens. Mas ainda assim, erramos muito, destruímos a natureza, destruímos a nós mesmos. Mas nascemos simples e ignorantes. E por que a causa das misérias humanas? Por que misérias humanas? É uma palavra muito forte. Se a gente remeter a palavra miséria ao seu sentido mais profundo da palavra, é algo muito mais interno, profundo. Mísero vem de coração, vem de miserio, que tem a ver justamente com o nosso lado mais instinto, mais profundo, visceral. Está muito associado com a origem dos tempos no nosso crescimento, no nosso aparecimento. E qual o destino da Terra? Destino esse que não é um destino pronto, um destino programado, mas está sob a júdice divina de um caminho a ser trilhado de acordo com o nosso livre-arbítrio e a ferramenta do progresso.
Não vivemos sozinhos. A partir do momento que a gente interage, vive com outros, entra a questão da coletividade, das tribos, não do primitivismo, até no sentido mais moderno dos jovens, dos guetos, da galera. Isso sempre foi uma tendência do ser humano. E como o ser humano se comporta individualmente é tão diferente quando se comporta em coletividade. Para toda ação tem uma reação, lei de causa e efeito. Dentro desse contexto, o destino da Terra, é claro, vai ser um planeta mais evoluído. Na linha espiritualista, na escala da evolução, já saindo agora de Darwin, estamos de mundos primitivos até mundos perfeitos e felizes. Não chegamos nem no meio ainda, que é um mundo neutro. E a Terra é um planeta que vai atingir a neutralidade? Sim, mas não agora. E quem vive aqui hoje encarnado? Já veio de outro menos evoluído? Ou pode ter vindo de outro mais evoluído? São os ditos missionários. Muitos que saíram daqui hoje, desencarnaram e fizeram muitas maldades, estão se regenerando em planetas inferiores. Esse é um processo de construção da evolução espiritual. Então, o destino da Terra é ser um planeta de felicidade. Não entra aqui no Espiritismo a questão apocalíptica, a questão da destruição do planeta, porque antes disso acontecer, já não há condições de ter mais vida na Terra. Por que eu estou falando isso? Porque dentro dos conceitos astronômicos, o Sol, neste momento, uma estrela de uma grandeza fenomenal, está com o tempo aumentando de tamanho, consequentemente aumentando sua atração de massa da Terra. Porque os corpos se atraem pela lei de gravitação universal de Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, outros estudiosos que estudaram a relação entre as massas. Se algum físico aparecer aí, ele vai me corrigir, porque eu não sou físico nem astrônomo, mas esse é o caminho. Para falar em miséria humana, que são nossas mazelas, tudo passa pelo crivo de causa e efeito. As relações de causa e efeito é tudo aquilo que a gente faz, volta pra gente, de bom e de ruim, porque estamos inseridos num contexto universal, num cosmos, que nós fazemos parte dele, do macrocosmo infinito ao microcosmo, nossas células, nossas moléculas, que orbitam entre elas, uma forma de rede, a lei de atração e repulsão, muito similar aos corpos celestes, guardadas as devidas proporções, porque tudo parte do átomo, do núcleo, das partículas. Então não é à toa que São Francisco disse: é dano que se recebe, por outro lado é doano que se recebe. Mas por que temos ainda tantas misérias sendo vividas e a viver de uma forma coletiva e global? Justamente porque ainda fazemos mais o mal do que o bem. É um processo de construção. Então o mundo de provas e expiações, caminhando para o mundo de regeneração, ele... Boa noite, tudo bem? Minha manhinha, boa noite, Xerezade. Bem-vindas. Então, hoje estamos falando sobre o tema causa das misérias humanas, porque é pela lei do retorno a gente recebe o que a gente emite. Não você sozinho ou eu sozinho, mas enquanto coletividade. E a grande maioria de nós somos seres ainda muito imperfeitos, muito atrasados, buscando a melhoria contínua. E o importante é que nesse crescimento, pela lei do retorno, ainda há que se falar nesse termo misérias humanas, doenças, destruição, doenças, pandemias,
porque está tudo dentro do processo de seleção natural, de idas e vindas entre o mundo espiritual e o planeta terrestre. Então a causa das misérias humanas está intimamente atrelada ao que a gente faz pelo livre-arbítrio ao longo dos tempos. Erramos muito, vamos errar, faz parte do crescimento, não devemos nos culpar porque erramos. Isso faz de nós um processo de construção, de aprendizado e melhoria contínua, que é um termo que não é só para empresa e gestão, não. É porque a gente tem que fazer hoje melhor do que ontem, porque já fizemos muito mal, ainda fazemos muito mal, porque a omissão do bem também é um mal. E quando eu falo omissão do bem, estou me referindo à prática da caridade. A caridade não é só material, que é muito importante, mas também a caridade moral, da atenção, do respeito, do silêncio, da resiliência, do saber esperar, do saber ouvir. Tudo isso está dentro da caridade para com o outro. Afinal de contas, Jesus disse: amai teu Deus acima de todas as coisas, e aí amai ao próximo como a ti mesmo. Respeitar teu semelhante. E nesse processo há um conflito, sim, entre vontade divina e o livre-arbítrio. O que a gente quer pra gente, que a gente pensa que é o melhor, nem sempre é o melhor. Mas temos o livre-arbítrio de escolher. Se aquele caminho vai ser objeto de sucesso e vier o fracasso tem que ser entendido como um processo de construção e aprendizado, e não um processo de vitimização. Estamos bem assessorados, temos um anjo da guarda, temos nossos espíritos amigos, temos Deus acima de tudo no universo, e temos Jesus, governador da terra, a quem temos que nos entregar. Eu sempre me lembro de uma frase que passa muitas vezes quando a gente vê um muro que tem lá: arrependei-vos e crede no Evangelho. O arrependimento é um processo de submissão à caridade. Boa noite, Marcos Vinícius. É um processo de construção, de aprendizado, onde você se submete à humildade. Quando você se submete à humildade, você reconecta com essa vontade divina, que é a justiça maior de todas, independente da religião, da doutrina, independente de onde você está. Quando você tem essa questão de humildade, a gente se remete a uma condição de mais simplicidade. Então, o livre-arbítrio é a ferramenta do progresso, é que faz nossas escolhas. Se vamos acertar ou errar, o tempo dirá, as consequências dirão, positivas ou negativas. Então, a vontade divina está lá, quer você queira ou não. Então, muitas vezes a gente reclama porque aquilo não aparece, não acontece, justamente porque não é necessário para o nosso crescimento, nossa evolução. E temos que aceitar. Isso não quer dizer apatia nem covardia, nem deixar de lutar. Quantas vezes a gente bate, martela alguma coisa e não aparece? Porque a gente não compreende que aquilo não é o melhor para nós, pelo menos naquele momento. E talvez não seja em nenhum momento. Então o livre-arbítrio é justamente esse contexto. E aí remete de novo o que a gente falou. O que se entende por miséria? Miséria humana. Miséria humana justamente é um estado que a gente se encontra, em geral, de satisfação naquilo que a gente quer, justamente porque a gente acha que aquilo era para nós naquele momento. E aí vem o sofrimento, vem a dor. Dor não é sofrimento, são coisas diferentes. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que quer dizer isso? O sofrimento muitas vezes é uma escolha. A gente tem a dor, mas aceita ela sem entender o que há por trás de que pode melhorar. Muitas vezes o sofrimento, quando é na condição de opcional, é porque a gente se frustra diante de expectativas, idealizações que a gente podia evitar. Quando a gente fala a palavra dor, uma palavra muito abrangente hoje, inclusive na especialidade da medicina, é o sinal que alguma coisa está errado. A gente aprende a conviver com a dor, aprende a minimizar a dor, mas a gente pode potencializar ela para um estado que vai de acordo com o nosso grau de absorção, de sofrimento, de administrar aquele momento. Pode ser a perda de um emprego, a perda de um ente querido, a perda de um relacionamento. Ou como diz um amigo meu budista, a gente nunca perde, a gente deixa de ganhar, a gente transforma. Então o budismo ensina muito a gente essa questão de que há uma transformação. Você transformar é uma alquimia. Na lei de Lavoisier,
que nada se perde, nada se cria, a gente pode trazer para a espiritualidade. Tudo se transforma. Obrigado pelo carinho de todos. Então a questão da miséria é quando remete a um estado de apego, de condição que a gente se colocou lá. Na obra Apenas e Gozo Terrestre, Kardec, ele nos deixa muito claro que Deus nunca castiga, Deus nunca pune, Deus é bondade sempre. Então o que a gente atrai naquele momento de miséria, de incômodo, de transtorno, são situações que a gente criou porque não sabe lidar com aquilo. Muitas vezes a gente não tem humildade de pedir ajuda e orientação. E aí entra o que eu chamo de sofrimento. O sofrimento é opcional, porque você está recusando ajuda, você não está se prontificando a pedir apoio. A dor está ali. Então, dois sofrimentos são coisas diferentes. E quem é responsável por essas misérias humanas? A gente tem uma tendência a botar a culpa no mundo externo. É o azar, é o destino, é o pai, a mãe, é o esposo, é a esposa, não. A causa de cada miséria individual é nossa responsabilidade. Daí que abre espaço para outro tema. A felicidade não é deste mundo. A escolha da felicidade é nossa. A felicidade vem de dentro para fora. Há uma mudança interna, um rebuliço interno. Então, quando a gente fala assim, a culpa da minha felicidade é Beltrano, Fulano, foi a empresa, foi a cidade. Não. A culpa das nossas misérias somos nós mesmos. Cabe a nós fazer a mudança. É o nosso mundo para com nós mesmos fazer a guinada. E tem uma máxima que a gente emite, atrai no universo, que ele conspira a nosso favor. Isso aí é uma questão quântica, uma questão de energia que nós estamos inseridos. Então tudo que você deseja, como naquele livro, na Obra do Segredo, vem para você. Simples assim, né? Não. Tem o crivo do merecimento, da oportunidade, da necessidade, basicamente. A nossa programação espiritual não é um livro fechado. São páginas que devem ser escritas por nós mesmos. Existe uma macro programação, existe uma macro planejamento, mas que nós podemos fazer essa história de uma forma mais feliz possível. Se nós, pela ferramenta do livre-arbítrio, fizermos mau uso dela, o sofrimento, a dor e a doença vêm. Nunca como castigo, mas ajustes que não se limitam àquela vida. São processos que foram construídos ao longo de vidas. E ao contrário do que muita gente pensa, os líderes espirituais desse momento que nós vimos aqui, Waldo, Chico, todos eles tinham seus problemas de saúde. Apesar de grandes médiuns, grandes obras, eles também tinham um processo provacional, expiatório a passar. E a própria mediunidade no início era um deles, porque exigiu sacrifícios. Divaldo mesmo que eu diga, havia espírito o tempo todo na frente, não sabia lidar com aquilo, confundia encarnado com desencarnado, pensa que é fácil. Mas a mediunidade ostensiva não é um privilégio. É um dom, é uma oportunidade de ajudar o próximo. E principalmente é ele mesmo. Então não pense que é fácil ser médium. Não pense que é fácil ter um dom. Porque, como diz uma cena de Homem-Aranha, que eu nunca esqueço, que o tio dele falou para ele, uma vez, ele não sabia que o sobrinho era Homem-Aranha, ele fez assim: junto com todo o poder vem uma grande responsabilidade. Junto com todo o poder vem toda uma responsabilidade. A quem muito for dado, o muito será cobrado. Então, se você estuda, tem um estado de poder, autoridade, uma responsabilidade para com você e o próximo, você será mais exigido. Isso é um processo natural. Dentro desse processo de misérias humanas, que ainda vão ter muitas, e aí os capacitados serão escolhidos, como estamos agora em plena pandemia, isso eu já ouvi alguém dizendo assim, os ruins estão indo, os bons estão ficando, não tem nada a ver com bondade e ruindade. Tem muito bom aí indo, e muito ruim que nem pegou o corona ainda, e nem tem por que pegar. O processo de seleção espiritual passa pelo crivo do ajuste, da necessidade, do merecimento, da oportunidade. Às vezes a missão individual dele ali já foi cumprida. Mas por que foi pelo corona? Por que foi um avião? Por que foi uma queda? Por que foi Isso aí, esses porquês, só quem sabe, é o íntimo do ser
e espiritualidade. Não nós. Não tem esse negócio de ruim indo e bom ficando. Esqueçam isso. Tem muita gente boa indo também. Então isso aí é um processo individual de cada um na sua programação encarnatória. Então, falando em reencarnação, o que quer dizer reencarnação? Encarnar de novo. Encarnar de novo significa voltar mais uma vez à dependência, à escola da vida, prática, depois de passar uma temporada na nossa casa espiritual. Então a Terra é uma curta passagem aqui de dias de um bebê até, em média, 70, 80 anos, podendo ser 90, 100, estourando, às vezes um raro aí 120, mas 115, né? Acho que a maior até hoje foi 114. Mas em geral, dependendo do país, vamos botar aí 70 anos em média. E quando a gente vai para lá, entre encarnação e outra? Pode ser 280, 300, 500, depende do cunho psicológico e emocional ou da necessidade especial programatória de um ser evoluído que precisa voltar. Pode ser rapidinho. Desencarnou, deu um tempo ali e voltou. E a reencarnação é um processo de reeducação. Sai da teoria para a prática. Passou pelos ajustes lá espirituais e voltou para a Terra. O pai volta com o filho volta com o pai, volta com a mãe, aí troca, volta com o padrinho, tudo se mistura, vou para outro lugar. Leia-se Missionários da Luz para entender um pouquinho de André Luiz Chico Xavier. Então esses ajustes são necessários. Bem-vinda, Tânia. Então esses ajustes são necessários para o processo do crescimento do planeta, da psicosfera, do todo, do coletivo e, claro, principalmente do individual. Para quem está chegando agora, estamos falando sobre causa das misérias humanas. Então as reencarnações são esses ajustes necessários que se fazem para o aprimoramento do espírito. E cada vez vão continuar as causas das misérias humanas. Tem uma máxima que diz assim no Espiritismo: ninguém evolui, no máximo estaciona. Vai depender do livre-arbítrio, vai depender da ferramenta do progresso. O mau uso dessa ferramenta faz com que às vezes você estacione. E ainda continuem sofrimentos, dores, mazelas, doenças. Então nenhuma doença, nenhum processo, ele começou agora, ontem. Ah, foi porque eu briguei com alguém, tratei mal alguém, já veio aquela doença. Não existe isso, lei de punição. Deus não pune ninguém. Oi, Tânia. Bem-vinda. Ninguém pune, Deus não pune ninguém, Deus é só bondade. Tanto é que ele dá bondade que através dele, Jesus disse assim: já tens a recompensa. Quando essa frase veio, é para dizer assim: não reclames, já tens a recompensa, já tens a oportunidade, está tendo a chance dessa agulha no palheiro, que é a reencarnação, esse ajuste. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, que ainda há tanta causa, tanta miséria humana, que somos nós mesmos, as nossas ações individuais e coletivas, que faz pela relação de causa e efeito, em forma de doença, acidente, que nunca é castigo, punição, mas sim ajustes. Obrigado. Qualquer pergunta aí, comentário, estamos afim, viu? Tânia, fica à vontade. A gente só tem uma dinâmica aqui com o tempo, porque as lives assim, o Instagram nos disciplina a 1 hora no máximo, ele derruba a conexão e a gente disciplina para não conectar de novo, mas é que nem palestra, a gente trabalha em cima de 40, 50 minutos. Espero que estejam me ouvindo bem. Então, dentro desse processo aí de ajuste, de encarnações, a gente vai se aprimorando com o tempo. Então, se a gente fizer mau uso disso, vai vir em forma de doenças, nunca castigo. Mas também não vale o espírita de porco, que às vezes aponta por alguém e diz assim: ah, aquele mendigo ali tá ali porque era um rico, tem que sofrer agora. Não se faz isso. Ah, ele tá doente ali com câncer porque ele deve ter feito uma coisa bem errada. Não se faz isso, a gente não tem acesso a isso. Como Joana de Ângeles disse, é a redenção do espírito. É um processo individual íntimo dele para com a espiritualidade e para com Deus. Não cabe a nós apontar o dedo, olha a trave e o argueiro, de chegar assim, tu tem teus podres, né? Falando uma linguagem bem baiana, e quer falar do outro. Então, vamos ter cuidado, estender a mão e praticar caridade, fazendo o bem, sem olhar a quem, sem esperar retorno. Então, dentro desse conceito, as mazelas, precisamos ter uma resignação necessária e o nosso papel solidário.
Por que a África tem o processo dela? Por que os Estados Unidos tem uma riqueza aparente material, mas tem muito problema de obesidade, imperialismo, problemas de armamento? Aí vai na Europa, tem alto índice de suicídio, apesar de ter um PIB elevado, como Suíça, Suécia. Como explicar? Vamos explicar porque a gente comentou isso no suicídio semana passada. A Ásia também tem os processos dela. A África, apesar de toda a miséria visual que a gente tem, é o continente de menor índice de suicídios no mundo. Espíritos fortes, espíritos resilientes, resistentes. Quanto temos que aprender com os africanos? Considerado o berço da humanidade, a origem de tudo, a origem da vida. Tem até um filme com Tomb Raider, né, que chama A Origem da Vida, porque faz uma referência justamente à origem da vida, antropologicamente falando, na África. Os neandertais, veterandertais. Então a gente não pode dissociar a linha espiritualista espírita, as causas misérias humanas, com a linha da evolução das espécies. Então, hoje você está aqui no Brasil, ontem você esteve na África, amanhã você pode estar nos Estados Unidos, ou como Hitler, nem na Terra está. De tão grave o processo dele, está sendo regenerado em outro planeta. Pense numa causa de miséria humana, é do espírito de Hitler. Hitler, na sua época, já falava em clonagem e superioridade ariana. Imagine Hitler com WhatsApp, Deep Web. Sem comentários. Já deu para imaginar. E tem inteligência na maldade também. E como tem? Inteligência é algo que independe de ser espírito bom ou ruim. O que faz um espírito ser evoluído é a moralidade. É o estender a mão, é a caridade, começando por você. Se culpando menos e sendo mais austero. Que é um exercício. Quem vos fala também aqui pode não ser nenhum exemplo disso. A gente está procurando se melhorar cada vez mais. É um processo. Minha mãe aí que está assistindo, que eu digo às vezes, você é espírita? Você está xingando? Eu falei, espírita xinga também, mas não é de coração. Eu vou ao estádio, xingo lá o juiz, torço pro meu time, mas não é de coração, é da boca para fora. Eu dou topada numa pedra, vou dizer, ô pedra linda, você está no lugar errado ali, tudo, sai daí, vá. Às vezes o palavrão liberta a gente, né? A gente não pode ser hipócrita. Uma passagem que eu sempre me lembro assim, hoje em dia a gente está vendo aí 40 mil óbitos, tem até um projeto que está sendo feito aí, inumeráveis, que as emissoras estão colocando, né? Cada um desses 43 mil aí que desencarnaram são pessoas, famílias, são espíritos. E a gente deve orar. Tem até um livro bacana, eu até tenho em casa, que eu uso como cabeceira também às vezes. Orar pelas nações do mundo. Cada nação do mundo tem seu processo, cada nação do mundo tem sua coletividade, cada nação do mundo tem suas misérias e tem suas peculiaridades. A gente muitas vezes critica porque é assim assado na Arábia, e eles também criticam a gente assim por ser assado. Nosso carnaval, seminus, beija a boca, beija a outra. E nós apontamos o dedo ali pro árabe, dizendo que ele, ou pro chinês, que ele diz que ele come aquilo assim, daquele jeito sanitário precário. Mas a gente generaliza. O mal da humanidade hoje é generalizar. A gente não fala a gente fala ou chinês, ou brasileiro, ou baiano. Xenofobia, racismo, preconceito. As pessoas são iguais perante a lei, mas são diferentes entre si e tem que ser vistas na sua individualidade, nas suas escolhas. Por que muita gente se incomoda tanto com a sexualidade do outro? Se incomoda tanto com o corte do cabelo do outro? Se incomoda tanto porque usa tatuagem, usa piercing, tudo? A gente cria nossas misérias da alma. E depois a gente às vezes reclama porque pela lei de atração vem com algumas coisas que já vieram predispostas e os gatilhos emocionais fazem com que as doenças surjam. E se surgir, vamos enfrentar, ter fé, pensar positivo. Uma obra de Titãs que eu gostava muito, né? Miséria, miséria em qualquer canto, riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto e branco, miséria, miséria em qualquer canto. Riquezas são diferentes.
filhos, amigos, amigos, parentes, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar Esperanto, que é uma língua dos espíritos, né? Mas miséria é miséria em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. A morte não causa mais espanto. Miséria é miséria em qualquer canto. É a banalização da violência, a banalização das doenças. Ah, morreu mais um? Não, morreu um. Morreu ou. Morreu a. A morte passa batida. A gente tem que valorizar mais, ser mais empático, simbiótico. Respeitar a dor alheia. Mas claro, quando a gente fala isso também, não é entrar na sintonia dos abusos da TV que exploram audiências em cima das misérias alheias. Diga, Cris, boa noite, bem-vinda. A gente não pode entrar na vibração, alinhamento de energia, da exploração da audiência em cima de vista de covas, vista do choro e respeitar o luto das pessoas. A gente não pode confundir a exploração e troca de audiência da dor alheia. A gente tem que estender a mão fazendo o bem sem olhar a quem. Então me preocupa muito porque quando o Titãs compôs essa música chamada Miséria, de composição de Paulo Miklos, Sérgio Brito e Arnaldo Antunes, é a banalização daquilo que é ruim como se fosse uma coisa normal. E a gente tem que respeitar e valorizar as mudanças para o bem. Vamos respeitar a dor do outro. Vamos parar de filmar suicídio, parar de filmar pessoas sofrendo em torno de curtições, de likes, etc. Porque isso também é uma miséria humana da alma. E depois a gente, pela lei de causa e efeito, vai ter sérios problemas perispirituais na mente por aquilo que a gente fez. Porque é dano que se recebe. Não só o bom, mas o ruim também. Então as desencarnações coletivas de acidentes, de tsunamis no Haiti, toda forma de desencarnações que vão várias pessoas juntas, como está acontecendo agora na pandemia, é um processo de seletividade do mundo espiritual que pode ter certeza. Existe um amparo, existe o apoio do anjo da guarda, existe assessoria, como foi bem colocado em Nosso Lar. E ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Todo esse processo de recepção, muitas vezes a gente pensa assim, poxa, vai ter um parente lá, uma mãe, um irmão, um tio, uma tia para me receber, porque eu amava muito. Depende da condição espiritual dele. Depende se aqui na Terra ele for um espírito bom, for um espírito evoluído, e ele com certeza vai estar preparado, mas isso não é nenhuma garantia. Quem vai dizer são os médicos do alto, os enfermeiros do alto, a equipe de saúde do alto que vai dizer quem está pronto. Que eu digo, André Luiz, quando chegou lá, queria ajudar quem estava chegando, e ele mesmo era um paciente, apesar de ser um médico respeitado. Então, as tragédias coletivas em terremotos, de tsunamis, pandemias, é uma sintonia de espíritos e por necessidades continentais, territoriais, que a espiritualidade sabe o porquê daquele momento e a lição que a humanidade tem que aprender com aquilo ali. A queda de um avião, por exemplo, quando desencarna coletivamente várias pessoas, não significa que todo mundo está chegando lá com dor e sofrimento. Muitas vezes muita gente dorme, é anestesiada antes do impacto, antes da queda, para não sentir a perturbação espiritual que existe, mas ela pode ser amenizada. Eu tive a oportunidade de vivenciar um estudo mediúnico que eu participei como observador, que na época do acidente da Gol da Legacy, cada espírito chegou de um jeito no plano espiritual. Um totalmente apegado a tudo, a todos, procurando os pedaços do corpo. Outro querendo ajudar os que já tinham desencarnado, evoluído. Outro no estado de sono e dormência. Essa questão de dormência foi até absorvida também num programa do Gugu, que já desencarnou também, uma vez, Mamãe Assassinas. Ayrton Senna teve uma médium que foi lá uma vez no Domingão do Domingo Legal, né?
Eu assisti uma médica, ela está respeitada, ela dizia, eles estão dormindo. Eles não estão prontos ainda para receber a notícia. Tem a psicologia do espírito também. Então a gente tem que ficar imaginando sempre o bom, uma transição suave, tudo, seja na pandemia ou no acidente. Tudo vai depender do grau de apego que você tem. Tudo vai depender do quanto você é apegado a pessoas ou coisas. A gente não está pedindo para ninguém rasgar dinheiro, viu, gente? Que o dinheiro é necessário, mas é importante que a gente não se apegue tanto. Menos meu, seu, nosso, e mais pertencimento, inclusão, acessibilidade. O caminho é o desapego. A transição planetária é esse momento que estão vivendo aí, que segundo a literatura de Emmanuel, se completa lá em 2047, aproximadamente 2041. É um processo grande, macro, tem várias escalas de galáxias, de universal, de constelações, e que os espíritos entram nesse movimento. E a Terra está inclusa. E desde Jesus estamos vivendo a transição planetária que vai fechar um ciclo agora, que vamos entrar no mundo de regeneração. Mas isso aí é papo para outra live, porque o assunto é mais longo. Mas estamos vivendo um momento especial, apesar de muita dor. Passada esse período da pandemia, que já teve a espanhola, teve a peste bubônica, teve a peste negra, 100 anos em média, você tem grandes vulcões ativos destruindo massas, falha de San Andrés lá na Califórnia também, que está para acontecer, já está atrasada. Alguém está saindo lá da Califórnia? Alguém está saindo de San Diego, San Andrés? Não está. Porque falar mais alto que as necessidades, o consumo, ninguém dá muita bola para essa questão espiritual. Mas tem toda uma programação aí geológica que já era para ter acontecido. Inclusive vai ter programas, dizem os especialistas, que vai ser um racha mesmo, de uma separação continental. As pessoas vão desencarnar nesse processo. Então, tem os que chegam, tem os que vão, a gente só pensa nos que vão, mas tem os que estão chegando também. É muito egoísmo nosso achar, a miséria humana, achar que a gente tem que ficar aqui para sempre e únicos. O mundo é uma ida e vinda, tem as criancinhas chegando aí, tem os idosos e no meio tem aqueles de meia idade também. O caminho da cura, gente, é o amor. O caminho da cura é o alto amor. O caminho da cura é o alto respeito. Entre marido e mulher, entre namorado e namorada, entre amigos, os laços espirituais, o estender a mão, a gentileza, a solidariedade, a caridade fora da salvação. Não há outro caminho. E é ela que cura as misérias humanas, as nossas misérias. Somos seres miseráveis, desculpe o palavreado. Somos seres ainda muito doentes. Então, temos que fazer por onde reforma íntima sem martírios. Vanderlei Oliveira, bela obra. Merecer ser feliz, Vanderlei Oliveira também. Eu costumo dizer que são tapa de pelica na cara dos espíritas. Entre outros, Prazer de Viver. Esse médium de Uberaba, fantástico, palestrante. O caminho do mundo é o amor, começando por si, pelo outro, pela reforma íntima, fazer melhor que ontem. Esse é o caminho da causa da miséria humana. E esses últimos 5 minutinhos aí, 10 minutinhos, antes que derrubam a nossa conexão, vamos fechar com deixar espaço aí, se alguém quiser dar algum comentário, fique à vontade. Nós vamos encerrar aqui com uma Ave Maria de Bocelli. Semana passada eu cometi um erro aqui, acabei passando um pouco do tempo. Eu tenho essa indisciplina em relação ao time. Mas bem-vindo Maria, bem-vindo Dinalva, bem-vindo Cristina, Zade, todos vocês aí presentes, obrigado. A live normalmente é dia de segunda às 19 horas, mas ontem, excepcionalmente, eu fui gentilmente convidado no Facebook para participar sobre Mente Saudável lá com um colega, um amigo. Mas nosso espaço Irmãos de Luz está aí no Facebook, tá aqui no Instagram, tá o Twitter está meio desativado, mas eu vou dar uma reativada nele. E aí a gente vai seguindo, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus. Obrigado aí pelo carinho, estarem presentes. Eu vou aqui deixar a Andrea Bocelli agradecendo. Quem quiser curtir um pouquinho da música, fica à vontade. Vai encerrar a nossa live aí de hoje. Muito obrigado.
Obrigado, Tânia. Apareça sempre, segunda às 19 horas, estamos aqui. Hoje é terça, com questão excepcional. Fiquem com Deus, viu? Boa noite. Vou apagar a luz para vocês entrarem no clima. Se der para ouvir aí. Estão ouvindo? Tá chegando o som aí da música? Esse fone é bem sensível, então ele pega. Eu fico com medo de aumentar muito. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui em Teu nome, agradecendo mais uma vez pelo meu aprendizado, por essa integração feliz entre nós, sob a causa de misérias humanas. Não importa o local, onde um ou mais estivermos juntos, Jesus estará conosco aqui, nesse momento. Muita paz para a Terra, cura para o planeta, que essa segunda onda dita aí seja abafada, se for da sua vontade, Senhor. E nos entregamos a ajudar o próximo, cada um com sua área. Seja você médico, enfermeiro, Deus te abençoe, fisioterapeuta. Sejamos mais respeitados. Qualquer profissional, professor, engenheiro, motorista, Uber, cozinheiro, profissional de limpeza da rua, proteja nossas crianças, nossos idosos, nossas pessoas com mobilidade, aqueles que se encontram em recuperação. Muita paz, Senhor, que abençoe esse planeta no caminho da cura, não só dessa pandemia, mas de outras doenças que estão aí muito fortes. Zika, chikungunya, sífilis, tuberculose, o pulso ainda pulsa, como disse a Maria. Que Deus abençoe nosso planeta, nosso lar, nossa família. Que saiamos daqui melhor do que chegamos. Como diz Chico Xavier, tudo passa. Vai passar. Obrigado, Senhor Jesus. Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado a todos. Fiquem com Deus aí. Até a próxima.